Olá, tudo bem? Vocês já devem ter ouvido falar, pessoas ao redor de vocês, de que o mundo está acabando, que está tudo errado, que não tem jeito, que as coisas só pioram, que esse mundo é o pior mundo que já se viveu, que está tudo indo para o final, para um fatalismo, para um derrotismo completo. É a única saída para esse mundo horroroso em valores e ações, e a guerra mostra isso, a guerra atual mostra isso. Se olhar para os fatos, que a gente vê que o mundo todo está errado, está tudo acabando e que não tem saída. Muitas dessas pessoas que trazem esse tipo de discurso, se não tem uma ideologia política por trás, podem ser pessoas que estão vinculadas ou influenciadas por religiões apocalípticas ou por grupos apocalípticos religiosos, com o fim do mundo, com o fatalismo, ou então, se não são pessoas religiosas que têm esse discurso fatalista de fim do mundo, apocalíptico, são pessoas que têm um mau entendimento não, mas têm um entendimento do mundo a respeito do que se vê nas notícias, do que se aparece nos jornais e os fatos que são veiculados, né, em sua grande quantidade por aí. Então é só olhar os fatos, é só olhar o que aparece, né? Os fatos dizem, né, que esse mundo é o pior mundo, está tudo errado, vai acabar e não tem jeito. Bem, na esteira contrária a isso, tem muitas entidades que acabam durante a história registrando fatos, né? E algumas entidades no mundo tentam pegar esses dados, esses fatos, e transformar em estatísticas. Sem viés ideológico, sem viés político, sem viés religioso, sem viés cientificismo, simplesmente entidades estatísticas, e algumas entidades pegam essas estatísticas e fazem uma perspectiva da evolução, digamos, né, ou do andamento do mundo nesses últimos 250, 300 anos. E uma dessas entidades que faz isso, eu vou aqui rapidamente ler para vocês, vou deixar na descrição depois, é a gapminder.org. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o site deles e também o site com um videozinho no YouTube sobre a ignorância, né? Ou as más concepções que nos levam a ter um pensamento um pensamento desviado, deturpado da realidade. Vou deixar o link lá e vou ler para vocês aqui também rapidamente algumas das questões que essa é uma delas. Depois eu também vou botar lá na descrição outras duas entidades que tentam fazer esse mesmo levantamento de dados e manter para nós uma estatística do mundo nos fatos desses que eles foram serem anotados a partir da era industrial ali dos 780 por ali. Começaram-se a registrar os fatos e os dados do mundo, e entidades pegaram vários dessas instituições para fazer esses sites e nos dar um retrato do que esses dados mostram de lá para cá. Então, por exemplo, essa Gapminder fez uma pesquisa em 31 países, com algumas perguntas sobre os dados, né? Tiveram vários dados da realidade, do mundo, esses 250, 300 anos de lá para cá. E através desses dados, eles geraram perguntas e foram a 31 países fazer essas perguntas. Tem no site lá uma apresentação deles bem detalhada sobre as fontes, a metodologia deles, onde eles buscaram os dados, como colocar em prática, como chegaram a essa avaliação, a essa conclusão. Mas o que eles chegaram à conclusão, rapidamente, só vou falar algumas para vocês aqui, eles disseram assim, ó, as pessoas estão sistematicamente erradas a respeito do mundo. Por exemplo, as pessoas não percebem que o número de países que tiveram uma líder feminina aumentou 4 vezes nos últimos 30 anos. Aí eles fizeram essa pergunta para 31 países. 96% das pessoas estão erradas a respeito desse fato. Elas respondem o contrário disso.
Outra questão é que as pessoas não têm uma ideia de que 60% das meninas em países de baixa renda concluem o ensino fundamental hoje. Para essa pergunta, 86 pessoas estão erradas, responderam que não a essa pergunta. Foram muito mais negativas. Uma outra questão, vamos olhar aqui. As pessoas ainda acreditam que infecções como HIV, AIDS e conflitos e guerras causam a maioria das mortes na África, coisa que não é o caso. 89% dessas pessoas que responderam à pesquisa em 31 países estão erradas. Parecemos não perceber que 90% de todo excesso de calor em nossa atmosfera entra nos oceanos. Para essa pergunta, nos 31 países, 90% das pessoas responderam errado. Outra questão que foi levantada é que hoje 70% das crianças nascidas têm um profissional de saúde presente, o que a maioria das pessoas não conhece. Para essa pergunta, 77% das pessoas responderam errado. As pessoas não têm ideia de que o número de pessoas que vivem em uma extrema pobreza hoje caiu pela metade nos últimos 20 anos. 89% das pessoas estão erradas a respeito desse fato. E também, mais um aqui, na cabeça das pessoas, os rendimentos nos países mais pobres não mudaram, diminuíram nos últimos 50 anos. 85% das pessoas que responderam essa pergunta estão erradas. Vocês imaginem como traçar metas para desenvolvimento do país, dessas questões, a partir de dados dessa magnitude que estão errados. E por que as nossas cabeças estão tão cheias de equívocos? Por que nós construímos uma realidade tão distante daquilo que ela realmente é? Bom, aí dentro desse site, eles vão ter várias pesquisas e vão colocar também algumas pesquisas para a gente baixar e ler. E alguns dos psicólogos que fizeram vários testes durante anos acabam nos mostrando a nossa estrutura de pensamento e nossos vieses cognitivos, né? Nossos vieses cognitivos ideológicos, religiosos, de preferência, subjetivos, emocionais, nosso viés para disponibilidade, né? Ou seja, a gente tem mais acesso àquilo que está disponível ao nosso pequeno alcance, curto alcance, e em todas as notícias, em todos esses sites, também, por exemplo, e nos outros, a grande questão é as notícias, né? A maioria das pessoas, né, moldam a sua compreensão do mundo com base no noticiário. Só que o noticiário, bom, vão ter vários estudos a respeito dos noticiários, ainda mais noticiários hoje vinculados à internet, a cliques, a disponibilidade do algoritmo, nos mostrar aquilo que mais se clica, que mais se acessa, né, independente se isso é verdadeiro ou não. Então, uma notícia inusitada ou catastrófica ou espetacular chama mais atenção do que muitas vezes a verdade. E vamos combinar também que a verdade é uma construção, né? As notícias, a verdade não, mas as coisas boas que acontecem é uma construção. E a desgraça, a destruição é muito mais rápida. Ela é muito mais efetiva porque ela é muito mais rápida. Chama muito mais a atenção das pessoas. Então, quando os fatalistas, derrotistas, apocalípticos ou pessoas com uma visão absurdamente negativa da vida falam que é só olhar para os fatos, eles não estão mentindo. Eles não estão inventando. Os fatos estão aí. Há muita coisa negativa no mundo, mas essa é parte de uma realidade. Tem uma outra parte da realidade que está escondida pelas nossas disponibilidades cognitivas de curto alcance, pelo lugar que nascemos, pelas fontes que queremos buscar, pelos nossos viés cognitivos emocionais, epistemológicos. Muita da realidade está escondida para nós. Então, sim, é verdade, muita desgraça, muita coisa precisa mudar no mundo, muito há de ser feito, mas não podemos negar que vivemos hoje na melhor era que já estivemos em questão de saúde, de educação, de acesso. É só olhar, por exemplo,
para dois dados, né? A morte prematura, né? Ou o nascimento, ou a prematura até os 5, 7 anos. Muito menos pessoas hoje desculpa, morrem prematuramente, criança até antes dos 5 anos, do que 250 anos atrás. Muito menos mortes de parturientes, de mães que dão à luz acontece hoje do que aconteciam antes. A expectativa de vida era de 35 anos no começo do século. Hoje passa dos 70. Só esses dois dados mostram a mudança positiva nos números e dados que tem acontecido nos últimos 100, 150, 200, 150 anos. Qualidade, e não só em números, mas como em qualidade de vida. Bom, assim, eu vou passar os sites para vocês, as fontes vocês podem procurar. Ali tem todas as explicações, as fontes que eles procuraram. É claro que para pessoas que têm a teoria da conspiração isso não vai adiantar nada. Quem quer manter a sua visão fatalista do mundo vai manter, porque as teorias da conspiração se retroalimentam de si mesmas, né? Então, ela só se alimenta daquilo que confirma a sua teoria, e tudo que vem de fora para não confirmar faz parte do sistema da conspiração. Então, para essas pessoas não vale a pena nem se quiserem olhar, não, né? Porque sempre vão contestar as fontes, tudo faz parte do sistema, tudo faz parte de uma teoria maior de conspiração. Só entra na teoria delas aquilo que confirma, né? O viés de confirmação, né? Só aquilo que confirma a sua própria teoria. Então, para essas pessoas, realmente, elas não querem saber mais nada, só querem confirmar as suas próprias convicções. Esses sites não vão adiantar de nada, isso serve para elas, de repente, só para darem risadas e achar que é piada. De repente podem diverti-las. Mas para quem está seriamente preocupado com a verdade e seriamente preocupado em que, apesar de todas as mazelas do mundo, há coisas boas e dados bons nas quais podemos nos apoiar para nos incentivar a melhorar, vale a pena visitar esses sites e muitos outros que devem ter por aí, que tem por aí a respeito dos dados, da realidade dos dados, que mostram como o mundo é, né, em sua real abrangência. Isso não é para negar o que acontece de ruim. Um otimista não é aquele que olha só o lado bom. Um otimista é aquele que sabe das mazelas do mundo, que dá atenção a ela e considera elas reais, mas também olha a parte positiva do mundo e, apesar dessa mistura de positivos e negativos, acha que há uma saída, que se coloca em si uma certa responsabilidade de tentar ajudar esse mundo, essa sociedade que não está na sua perfeição, mas obviamente é só ver os fatos gerais que estamos na melhor era da nossa civilização, com muita guerra, com muita desgraça, com fome, com preocupações a serem combatidas, mas esses dados positivos que não podemos negar, só nega quem não quer realmente pensar na vida de uma forma ampla, só quem quer o viés da sua confirmação de teorias fatalistas. Bom, esses também não me interessam, mas as pessoas que querem realmente fazer alguma coisa, que possam acessar esses sites, acessar esses dados, para fomentar em si uma certa responsabilidade ou um otimismo no sentido de saber que as coisas ruins existem, mas que há coisas que podem apoiar uma possível saída, se não para nós, para o possível futuro, para nossos filhos, nossos netos. Então, eu trago esse assunto porque dentro da minha pesquisa de pós-doutorado, que é sobre a sustentabilidade e o clima, tem muito negacionismo, tem muita teoria da conspiração para negar fatos a respeito, por exemplo, do aquecimento global antropogênico. E, ao negar isso, também negamos as possibilidades otimistas de podermos fazer alguma coisa, apesar das mazelas que existem. Então, quero deixar aqui, né, aberto comentários, e quem quiser saber mais sobre essas situações, quem puder também me ajudar a investigar mais tanto um lado quanto o outro, por favor, é só deixar nos comentários que eu vou atrás do que eu puder trazer aqui para incrementar as discussões no canal, eu vou trazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.